Não, não, não. Você não leu errado. Esse realmente é o terceiro vídeo dos erros mais caros da história. Como nós já comentamos nos vídeos anteriores, basta um pequeno erro, um simples vacilo, para uma pessoa colocar em risco o trabalho de toda uma equipe. Às vezes, esse erro pode ser tão grosseiro que, além de prejuízos financeiros, também pode colocar em risco a vida de milhares de pessoas. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter você aqui no nosso canal. Como vocês já devem ter percebido, as pessoas ao redor do mundo têm o velho costume de conseguir bater metas para entrar no famoso Livro dos Recordes, o Guinness Book. No ano de 1986, um grupo de pessoas teve a ideia de conseguir bater o recorde de maior número de balões de gás hélio soltos ao mesmo tempo. Um feito, digamos assim, um pouco inútil, não é? Mas válido para quem queria ganhar destaque. Foi então que uma instituição de caridade chamada United Way, da cidade de Cleveland, em Ohio, começou a organizar um grande evento na cidade. Eles planejaram soltar cerca de 1 milhão de balões na cidade, especificamente em uma famosa praça, onde fica o Terminal Tower, um dos maiores prédios do mundo na época. O evento ganhou até nome Balloon Fest 86, sendo amplamente divulgado. O evento chamou a atenção de muita gente, o que fez as ruas da cidade ficarem lotadas no dia do evento. Todos queriam ver o céu de Cleveland tomado por cores e testemunhar a quebra do recorde que tinha sido de 200 mil balões na comemoração dos 30 anos da Disney. Tudo estava pronto para o espetáculo acontecer, mas ninguém esperava que uma terrível tempestade fosse acabar com os planos de bater o recorde. Para tentar fazer com que o evento acontecesse, os organizadores resolveram adiar a liberação dos balões. O evento aconteceu no dia 23 de setembro daquele ano. E o que era para ser um espetáculo fez a cidade de Cleveland se transformar em um verdadeiro caos. Bom, na verdade, inicialmente, ocorreu tudo bem. Os balões foram soltos e a cidade de Cleveland ficou tampada por uma imensa quantidade de balões. Todos ficaram maravilhados com o que estavam vendo. Mas mal sabiam eles que o final ainda estava por vir. Os organizadores não previram que quando os balões se encontrassem com a massa de ar frio e a chuva que estava chegando, eles iam acabar caindo e tomando conta da cidade. E, de fato, foi isso que aconteceu. Mas o que pode acontecer de ruim com uma cidade repleta de balões, não é? Primeiro, que surgiram congestionamentos de várias vias e estradas da cidade. Em segundo lugar, muitas mulheres de pescadores começaram a relatar que seus maridos estavam desaparecidos, provavelmente porque tiveram problemas com os balões. Dias depois do relato do desaparecimento, os corpos de 2 pescadores foram encontrados em uma praia. Uma das esposas processou a United Way e pediu 3 milhões e 200 mil dólares por causa do acontecido. Houve um acordo, mas ninguém sabe qual foi. O evento também causou prejuízos a um fazendeiro, pois quando os balões começaram a invadir suas terras, os cavalos se assustaram e causaram sérios danos a eles mesmos e à propriedade. Além desses 2 acidentes, o Balloon Fest 86 causou diversos acidentes de trânsito e fez o aeroporto da região fechar por algumas horas. A instituição foi processada por diversas pessoas e o prejuízo de tal façanha é quase incalculável. Mas, ao menos, eles conseguiram alcançar o objetivo. Segundo o Guinness Book, o Balloon Fest 86 é o maior lançamento de balões de gás hélio da história. Talvez também deveria ser considerado o recorde mais caro de todos os tempos, não é? Então, e quando quem toma o prejuízo somos nós,
povo brasileiro. Não sei se vocês se lembram, talvez muitos de vocês nem eram nascidos, mas no ano de 2001, a maior plataforma de petróleo em alto mar da época afundou e causou enormes prejuízos. Sim, estou falando da plataforma P-36, que além de servir para exploração petrolífera na costa brasileira, ainda era um ícone do tamanho da Petrobras. A plataforma foi construída com técnicas inéditas de engenharia e era tão, digamos assim, engenhosa que ela foi construída por etapas e em locais diferentes. Ela começou a ser construída em 1995 na Itália e só foi finalizada em 2000 no Canadá. No mesmo ano, ela começou a ser operada na Bacia de Campos, na costa norte do estado do Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia, quando a plataforma estava a todo vapor, eram produzidos cerca de 84 mil barris de petróleo diariamente. Mas como nada nessa vida é perfeito, no dia 15 de março de 2001, aconteceram 2 explosões na plataforma, o que acabou afetando 2 colunas da plataforma. Quando as explosões aconteceram, havia 175 pessoas a bordo e, infelizmente, 11 delas acabaram morrendo. Depois das explosões, a plataforma ficou inclinada devido ao alagamento onde aconteceram as explosões. Uma equipe de engenheiros altamente qualificada até tentou salvar a plataforma, mas tempos depois, no dia 20 de março, a plataforma foi parar a 1.200 metros de profundidade. Mas muito pior que os prejuízos financeiros foram os ambientais. Cerca de 1.500 toneladas de óleo foram parar no mar. O motivo do acidente? Segundo as investigações, essa tragédia aconteceu por não conformidade quanto a procedimentos operacionais, de manutenção e de projeto. O prejuízo financeiro? Bom, difícil calcular, mas a plataforma custou à Petrobras cerca de 350 milhões de dólares. Outro projeto envolvendo uma plataforma de petróleo que infelizmente acabou não dando certo, colocou fim a um lindo lago que ficava próximo do Golfo do México, no estado de Louisiana, nos Estados Unidos. Antes de 1980, havia por lá um lago de água doce, com 3,5 metros de profundidade, que era o lar de várias espécies. Além das belezas naturais, o lago também tinha uma mina de sal nas profundezas. Conhecendo a ambição do ser humano, já deve dar para você imaginar o que aconteceu. Suspeitando que havia mais do que sal lá, alguns trabalhadores montaram uma plataforma de petróleo e começaram a procurar outros minerais no Lago Penior. Depois de perfurar cerca de 366 metros, a broca travou. Houve alguns barulhos altos e a plataforma começou a inclinar. Os trabalhadores, desesperados com a situação, decidiram que precisavam fazer algo. Eles saíram correndo para a costa e ficaram observando o lago engolir seu equipamento. Mas o prejuízo ainda estava por vir. A água do lago começou a girar, como se houvesse um redemoinho. Enquanto isso, outros homens estavam trabalhando na mina de sal embaixo do lago. Eles também ouviram um barulho estranho e descobriram que vinha de alguns tambores batendo enquanto o nível da água ia subindo. Ao todo, eram 50 trabalhadores dentro da mina de sal, que estava a 457 metros de profundidade. Felizmente, todos eles conseguiram escapar com vida. Quando a plataforma de petróleo perfurou o solo, a água começou a entrar na mina e o lago, coitado, secou. O redemoinho fez um imenso estrago. Depois de apenas 3 horas, restavam apenas um ralo. Foram bilhões de litros de água sugados. E apesar dos prejuízos incalculáveis, com balsas, barcos, árvores e um estacionamento próximo à margem completamente destruídos, houve apenas danos materiais.
e ninguém morreu. Viram como um pequeno erro ou mesmo a ambição do ser humano pode causar prejuízos inimagináveis? Bom, podemos usar dois exemplos muito famosos para colocar fim ao nosso vídeo: Titanic e o acidente nuclear de Chernobyl. Só que dessa vez eu não vou contar os detalhes dos acidentes, pois todos vocês já sabem, mas tentar calcular quanto de prejuízo esses erros causaram, hein? No caso do Titanic, por exemplo, a embarcação era considerada o maior navio de passageiros em serviço e era descrito como insubmergível, ou melhor, o navio que não podia afundar. Mas o fim dessa história vocês já sabem. Depois de bater em um iceberg, o Titanic afundou e mais de 1.500 pessoas morreram. Foram gastos cerca de 7 milhões de dólares na construção do navio, o que hoje daria algo em torno de 170 milhões de dólares. Pouco prejuízo, quando comparado com os navios sofisticados que temos hoje. No caso de Chernobyl, em 1986, por falha humana, os reatores da usina nuclear entraram em colapso e um caos se iniciou. Como eu já disse aqui em outro vídeo, o número de mortos varia, mas vamos ao que interessa. Estima-se que os prejuízos causados pela explosão foram calculados em mais de 358 bilhões de dólares. Isso envolvendo as tentativas de limpeza do local e tudo que foi perdido. Ajustado à inflação, isso daria em torno de 720 bilhões de dólares. Às vezes, alguns erros são irreversíveis, principalmente quando envolvem vidas. Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Hein? Um grande abraço. Tchau!